Oi, gente, há menos de uma semana do Enem, né? Então, nesta semana, vamos falar só de Enem, tá? O que me motivou a gravar esse vídeo hoje foi que eu encontrei um rapaz na academia, na semana passada. Ele me abordou e disse assim: seu Aníbal, professor, sou eu, você foi meu aluno? Ele disse: não fui seu aluno, mas eu assisti a todos os vídeos no Instagram seu. Aí eu disse: sério? A todos? E passei medicina com eles. Fiquei tão feliz quando eu vi isso, é tão bom ver isso. Eu não quis perguntar onde ele passou, porque eu acho meio constrangedor, né? Ah, você fez... Mas aí a gente começou a conversar um pouquinho, assim, uns 3 minutos, 4 minutos. A conversa foi rolando e eu perguntei: onde você está fazendo medicina? Ele disse: eu faço USP Pinheiros. Eu disse: você está na USP? E você se preparou em redação, vendo os meus vídeos? Aí ele me explicou quando foi. É que em 2020... Ele até falou: eu sou amigo do Luiz Homenstein. Luiz, que namora a Bianca, esse sim foi meu aluno, tá fazendo Pinheiros, tá. O Luiz tá aqui, gente, no feed aqui, ó. Luiz é o segundo post meu aqui no Instagram, que tem os aprovados da USP. Ele é o primeiro, Luiz, é esse. Então eu sou amigo do Luiz, da Bianca e tal. Você manda um abraço pro Luiz, tá? Mas eu não fui seu aluno, mas eu vi tudo. Aí eu me lembrei que em 2020, 2021, meus vídeos tinham 20 minutos, 30... Eu tenho um vídeo de 34 minutos, gente. Gente, isso é uma aula. E aí depois eu comecei a fazer vídeos mais curtos, porque eu vi que vocês não estavam assistindo, que os alunos queriam coisas mais rápidas. Mas aí eu entendi, se o cara já é meu aluno, realmente, não precisa assistir. Perder 34 minutos, 30... É tudo, se você fuçar aqui, meu Instagram, for lá em 2020, pandemia 2021, é tudo longo, 17 minutos, 18. Mas pra quem é meu aluno, realmente é cansativo. Mas pra quem não é meu, é uma aula que você tem de graça. É um conteúdo que você tem gratuito aqui, um conteúdo longo, robusto. Eu fazia muito na pandemia, né? E era só assim, depois fui... o TikTok tem que diminuir, tá? Então eu vou pedir uma coisa a vocês. Antes de começar a falar, curtam esse vídeo. Compartilhem esse vídeo. E comentem para me incentivar a fazer mais vídeos assim, que faz tempo que eu não faço vídeo mais ou menos longo, porque achei que vocês preferissem essas pílulas que eu faço rapidinhas nos stories, etc. Então, curtam para me incentivar, compartilhem para me incentivar e comentem para me incentivar, tá? Senão eu volto a fazer os curtinhos. Ó, vamos falar de Enem, mas não queria falar de redação hoje não. A gente passa o ano falando de Enem, né? Desde que vocês me conhecem, redação. Eu queria hoje e amanhã falar de linguagem, a prova de texto. Aí quarta, quinta, sexta e sábado redação. Aí na próxima semana for VESP, até morrer até VESP e o Unicamp. Beleza? A gente já encerra o Enem. Então preparei isso aqui para vocês, ó. Cadê? Aqui. A prova de linguagem do Enem. As questões de texto. Aníbal, no Enem não cai gramática. Esses comentários de vocês, né? O que cai é muita interpretação, né, prof? Funções da linguagem, né? Função metalinguística, né? Fática. Cai muito gêneros textuais, né? O assunto. Cai interpretação. Aí eu pergunto, como assim interpretação? Eu leio o texto, interpreto e marco outro X. Não, gente. Não é interpretação, não. Você não pode interpretar do seu jeito, porque até porque se for assim não é gabaritável a prova. Vai, tem uma música, que é uma obra aberta, é uma música, é arte. Aí cada um interpreta de um jeito, bate de um jeito no coração de cada um, então não tem gabarito. Erroneamente vocês dizem que a questão é de interpretação, a questão de entendimento do texto. A banca não quer saber o que você acha do texto, a banca quer que você entenda o que está lá. Ela não quer saber o que está presente, o que é que está escrito no texto. Então vamos, a partir de hoje, chamar de questões de entendimento de texto, em vez de questões de interpretação de texto. Eu escolhi um pedacinho de um assunto aqui para falar de vocês, que são os distratores, que dizem respeito a questões... Quando vocês dizem assim, né? Prof, sabe a questão que não tem assunto? Porque funções da linguagem tem assunto, figura da linguagem tem assunto, tipo de discurso tem assunto, concordância é um assunto. Mas quando é um texto para ler e marcar X, não tem assunto, né, prof? Vamos lá, tem. E aí eu pergunto, se não tem assunto, como é que você marca o gabarito quando tem assunto? Eu leio o texto e marco. Eu vejo a resposta correta e marco o X. Não, gente, tem técnica, tem assunto. Existem 5 manobras que nós, professores de humanas, nós todos de humanas, de história e geografia também, viu? Humanas, usamos para montarmos as alternativas falsas. Existem 5 estratégias. Se vocês dominarem isso, é porque assim, ó, que são essas 5 aqui, se vocês dominarem,
É claro que vocês já usam, vocês já fazem assim. Só que vocês fazem por intuição. Talvez vocês não conheçam os nomes. Alguns de vocês já conhecem também, que já viram nos cursinhos da vida. Mas alguns, isso já acontece. Mas vocês usam a intuição para marcar o X. Quando você dá nome, você manuseia melhor isso aqui. Você domina aqui. E é mais fácil de você não errar. Até porque no Enem, né, tem umas duas alternativas verdadeiras. Duas, às vezes três. Então você tem que ver a menos... Aliás, a mais completa das duas. A mais completa das três. Então, esses são os 5 distratores. Essas são as 5 manobras que nós usamos para montarmos as alternativas falsas. Dessas 5, as duas que eu acho mais sofisticadas são embaralhamento e intromissão discursiva. Então, vamos falar dessas duas? Vamos lá? Quero falar primeiro de embaralhamento. Eu trouxe uma questão da Unifesp. Por quê? Porque esse assunto, gente, é para qualquer prova. É para concurso público também, gente. Qualquer prova de linguagem vai ter texto. Para você marcar um X, né, identificar os elementos, as características, o enredo, enfim, do texto. Aníbal, então, Unifesp, eu trouxe Unifesp, mas podia ser uma questão do Enem que eu acho essa mais didática para a gente falar do embaralhamento, que é o primeiro distrator que eu quero conversar com vocês hoje. Eu vou isolar o último parágrafo, tá? Por uma questão de tempo. Vamos pegar só o último. Esse texto fala da violência, e depois vocês podem ver, né, em casa, e ele começa falando da violência bem literal, arma de fogo, depois violência no trânsito, e no final ele amplia o conceito de violência, muito legal, porque ele diz que a falta de emprego também é violência. Um transporte público de péssima qualidade também é uma forma de violência. Falta de saneamento básico também, por que é violência? Porque são direitos assegurados na Constituição contra o cidadão. Um direito na Constituição. Então, são uma violência contra o cidadão. Então ele amplia, não é só a violência literal do tiro. Ele diz, por exemplo, que, deixa eu ver lá embaixo, que transporte público ruim também é uma forma de violência. Beleza? Então vamos para o último parágrafo. Ó. A lista, olha isso, gente, vê devagar. O que é embaralhamento? Né? O nome já diz, gente. Na hora de montar a alternativa, A, B, C, D, E, letra B, eu pego uma informação da primeira linha aqui, nos últimos 3 anos, junto com a informação do segundo parágrafo aqui. Última linha do segundo parágrafo, ano 2002. Grudo, estabeleço uma relação de causa e consequência legal, faço ter sentido, e vocês creem, e vocês caem acreditando que seja a alternativa certa, e não é, porque eu embaralhei. Eu peguei outros momentos do texto, juntei com sentido, que a banca é esperta, e você cai e erra. Vamos ver. Olha como ele começa. A lista da violência alonga-se incrivelmente, o último parágrafo. Sobre as mulheres, os negros, os índios, os gays, sobre os mendigos na rua, sobre os movimentos sociais. Uma discussão no botequim pode terminar em morte. Parei. O que é que ele está dizendo até agora? Ele fala de violências contra minorias, contra mulheres, contra gays, contra negros. Existe no Brasil pessoas mais matáveis do que outras, sim. Vocês fizeram uma redação sobre isso para mim. É a comunidade LGBT e a comunidade preta. Aí depois ele faz assim, ó. Só que a privação do emprego, do salário digno, da educação, da saúde, do transporte público, da moradia, da segurança alimentar, tudo isso pode ser compreendido considerando que incide sobre direitos assegurados por nossa Constituição como formas de violência. Então ele diz o seguinte no final, que tudo isso, educação ruim também é uma violência. Beleza? Olha o que eu separei. Isolei de novo aqui, o último parágrafo, está aqui em cima mesmo, que a gente já leu, e vamos direto para a letra C. Por quê? Porque a letra A está no parágrafo de cima, vocês não vão entender nem a B. E a C é o exemplo de embaralhamento que eu quero mostrar para vocês, tá? Na A é outro distrator, na B é um outro distrator, a D é um outro, a E é um outro. Olha essa C aqui. Nossa Constituição assegura direitos restritos aos negros, aos índios e aos gays. E assim, será que nossa Constituição assegura? Talvez na época que o gay não podia se casar, sim, tem um direito restrito, só o hétero, cis e tal. Mas sim, bora voltar. Assegura direitos. E assim, eles costumam também ser alvo de violência, os grupos. Gente, no texto, onde é que está a Constituição? Na última linha. Constituição está junto de moradia, transporte público, segurança alimentar, salário digno, educação, saúde. A Constituição, esse momento diz o seguinte, tudo isso é violência, porque são direitos assegurados. O texto fala, a Constituição, não tem Constituição junto de negros, na primeira linha, não tem Constituição junto de mulheres, não tem Constituição de... Então, fez ter um pouco de sentido, essa letra C não está obscura, não está de todo errada, não está esquisita, ela está clara, ela tem lógica, ela é coerente, gente.
Mas, e olha como está a pergunta aqui, é segundo o texto, então é uma questão de apreensão. O que é uma questão de apreensão? Questão de apreensão é aquela cujo significado está escrito na superfície do texto. Basta olhar para o texto que você acha a resposta. Questão de compreensão é mais, você vai ter que recorrer a outros textos, a intertextos, que estão fora da prova. Você vai ter que se lembrar da aula. Na questão de compreensão, tem que se lembrar da aula do Marcílio, da aula do Henrique para marcar o X. Aqui não, está tudo aqui dentro. Então, a apreensão está aqui. A apreensão, a compreensão é uma relação entre esse texto e outros. Que você viu na aula. Tudo bem? Então, quando tem segundo texto, para o autor, o segundo parágrafo destaca, ficar presa ao texto, não é a apreensão. Notaram esse baralhamento? Aqui tem uma de intromissão discursiva. O que é intromissão discursiva? É quando você se intromete. Quando você introjeta no texto informações que não estão lá. Sabe o famoso desabafo? Não tem lá, mas você quer desabafar? Aí você usa o texto como pretexto para desabafar? Nossa, mano, tem isso lá não. Você forçou, hein? Que é a forçação. Quando você transpõe para o texto informações da tua cabeça, mas que não estão lá. Prof, mas eu interpretei assim, Aníbal. Assim, não é interpretar. Tem pistas linguísticas lá explícitas que apontem que é assim. Não é um achismo seu, não é. Então, por isso que não é interpretação, é entendimento. Vejam só, já lemos o texto. Olha a letra, onde é que está aqui? O item 1, olha o item 1. A falta de empregos, né, o finalzinho do texto. A baixa remuneração, finalzinho do texto. O déficit habitacional, raramente são compreendidos como forma de violência. Verdade. Minha mãe, por exemplo, minha mãe não acha que déficit habitacional é uma forma de violência. Ou desemprego é uma forma de violência. Ou baixa remuneração. Para minha mãe, violência é quando coloca o revólver na cabeça dela e leva o celular dela. Ou quando ela vê um policial batendo uma criança na rua, espancando aí para ela. Mas déficit habitacional ser uma forma de violência, baixa, nem passa pela cabeça. Realmente, raramente a sociedade considera isso aí como forma de violência. Eu concordo. Isso é intromissão discursiva, ou seja, eu concordo com a alternativa. Eu tô com você, irmão. Tô compartilhando. Mas o texto não disse isso. O texto não disse raramente, disse que são formas de violência. O texto disse que desemprego, são, porque estão assegurados na Constituição, então são. Raramente é uma interpretação minha. Eu tô certo. Raramente minha mãe mas não é isso que está no texto. O texto diz o contrário. Diz que são formas. Então, assim, errar uma questão dessa eu não perdoo. Se é pra errar, erra Drummond, gente. Erra Guimarães, beleza. Aí tudo bem. Aceito você errar Guimarães. Erra, sabe, um poema concreto. Mas errar um texto que fala de violência urbana, gente. Aí é imperdoável. Não precisa, né? Tá? Amanhã eu vou trazer para vocês mais uma questãozinha mais uma questão de intromissão discursiva. Eu acho que essas duas são as mais sofisticadas, as mais complicadinhas, as que geram mais ruído para vocês. Acho que generalização vocês dominam, restrição. Vamos focar nessas duas e quarta a gente volta a conversar sobre redação. Beijinho, até amanhã.